Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje estou aqui para trazer mais uma mensagem nesse canal, mais um vídeo aí conversando um pouco, né? E falando um pouco sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu espero que esse vídeo toque você. Bom, gente, eu quero começar o vídeo fazendo uma pergunta, que é a pergunta que tá no título desse vídeo, que é: aonde o seu pecado tem te levado? Bom, todos nós pecamos. Eu peco, você peca. Uma pessoa que tá na igreja peca, uma pessoa que tá fora da igreja, que está desviado, peca também. Então, qual que é a diferença entre essas duas pessoas? A diferença é aonde o pecado que essa pessoa está cometendo tem levado ela. Porque uma coisa é nós estarmos pecando, igual eu reconheço que eu sou pecadora, que eu peco todos os dias, por isso eu preciso da graça do Senhor todos os dias da minha vida. Mas eu reconheço que se eu me afastar dele porque eu estou pecando, aí eu vou pecar mais ainda. Por quê? O que nós temos na nossa cabeça? Poxa, se eu tô pecando, tem gente que é assim, a pessoa tá na igreja, começa a pecar, começa a falhar, começa a se afastar, e em vez dela se aproximar mais de Jesus para ela conseguir melhorar, ela se afasta, ou por vergonha, ou por medo, ou por achar que Deus não quer ela mais por perto, ou por achar que não é merecedora mais de estar na presença do Senhor. Então, a nossa tendência quando nós pecamos é a gente querer se afastar, é a gente querer se esconder de alguém que a gente não consegue se esconder. Na verdade, o que nós devemos fazer quando nós estamos começando a ter um pecado de hábito, sabe fazer, embolei. Ter um hábito de pecar em alguma coisa, o que nós devemos fazer nessa situação é correr para Jesus. Por quê? Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos estar perto de Cristo para que nós possamos nos espelhar nele. Então, se a gente quer vencer esse pecado, a gente tem que saber o que Jesus faria nesse lugar, no meu lugar, sabe? Em relação a esse pecado. Então, pra gente se tornar uma pessoa que não peca, assim, que não vive sempre pecando, sendo escravo do pecado, a gente precisa de olhar para a pessoa de Cristo. E não tem como você querer se espelhar em alguém que você não olha para essa pessoa. Não tem como eu querer ser alguém na qual eu não conheço a pessoa, na qual eu não ouço o que ela fala, eu não vejo o que ela faz, eu não sei o que ela fez. Então, pra eu me tornar igual a alguém, eu preciso de ver essa pessoa, de estar olhando pra essa pessoa, estudando essa pessoa toda vez, certo? Então, tipo assim, se eu quero ser, por exemplo, uma médica, eu preciso de estudar o que o médico faz. Qual que é o estudo do médico? Eu preciso estudar aquilo. Da mesma forma, se você quer se tornar igual a Jesus, se você quer largar o seu pecado, você precisa de olhar para Cristo, você precisa estar olhando para Ele, perto dele e não longe dele. Então, porque às vezes a gente peca e a gente quer ficar longe de Cristo, não vai resolver nada, sabe? Então, essa é uma mentalidade errada que nós temos de querer se esconder, de querer se afastar de Jesus. Ah, eu não vou na igreja mais porque eu sou longe de Jesus, porque eu estou pecando, porque eu não sou firme mais. A distância, ela gera distância. Se você está na igreja, você começa a pecar em alguma coisa e você começa a se afastar ou querer se esconder, querer se ausentar, você só vai gerar mais distância do único que pode te ajudar a superar esse pecado. Porque Cristo, a graça dele, o poder que o Espírito Santo nos dá, ele nos ajuda a não viver escravos mais do nosso pecado. Mas se nós nos afastamos dele, se nós nos afastamos de Cristo, do Espírito Santo, se nós nos ausentamos de estar na presença dele, então nós só vamos cair mais em pecado. Por isso, quando nós começamos a ter a gente começa a entrar em um estado de alerta, poxa, eu tô começando a pecar nisso aqui, e ao invés de você correr para longe de Jesus porque você tá com vergonha ou porque, sei lá, você tá achando que é melhor eu pecar fora do que dentro da igreja. Não, é melhor você pecar dentro da igreja do que fora da igreja. Então, assim, é melhor nós estarmos perto de Jesus, porque perto dele, olhando para ele, nós conseguimos nos livrar dos nossos pecados. O nosso problema é a gente achar que se a gente sai da igreja e a gente, por exemplo, eu tô desviado, eu preciso de melhorar para eu poder estar perto de Cristo. Porque antes era assim, Deus ele não se compactuava com o pecado, ele era santo, por isso nós fomos separados, né? Por isso que nós fomos separados de Deus, porque o nosso pecado não se compactuava com a santidade de Deus. Só que agora a gente não vive mais a antiga aliança.
Às vezes você está vivendo uma vida da antiga aliança. Porque antes, realmente, a gente estava separado de Deus. A gente não podia se achegar a Ele por causa do nosso pecado. Mas Jesus, Ele morreu na cruz para que nós possamos ser justificados. Então, hoje, nós temos acesso novamente a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então, hoje, você pode se achegar a Deus, mesmo sendo um pecador. E o Espírito Santo, que foi nos liberado para nós quando Jesus subiu aos céus, Ele vai nos ajudar a viver uma vida santa. Ele nos convence do pecado. Então, você não precisa de esperar você ficar perfeito. Ai, deixa eu melhorar nesse pecado, deixa eu ficar mais santo pra mim voltar pra igreja. Você não vai melhorar sozinho. A gente tem que parar de pensar que com a nossa força, com o nosso braço, a gente consegue voltar. Não é com a força do seu braço que você consegue voltar. É através de Cristo, através do Espírito Santo, através da palavra. Isso nos gera uma transformação. Mas se você tá longe disso, não adianta você querer voltar. Não adianta você querer, sabe, se livrar do pecado se você tá longe, se você quer se esconder cada vez mais, se você tá com seus olhos mais no seu pecado, nas suas rotinas, nos seus hábitos do que em Jesus. Sozinho você não vai conseguir mudar de vida. Então para com essa mentalidade de que eu tenho que melhorar, eu tenho que parar de pecar para depois eu entrar para a igreja. Você precisa entrar para a igreja, porque é lá, é ouvindo a palavra de Deus, é estudando Jesus, é ouvindo a sua palavra que você vai melhorar. Você não vai melhorar sozinho. O que Deus sempre quis desde o início lá no Éden, era só um relacionamento. Deus toda vez ele descia no jardim ao fim do dia para poder conversar com Adão, para ter um relacionamento com ele, para poder ter um momento de comunhão com Adão. Mas a partir do momento que o Adão peca, o pecado dele afasta ele de Deus. Por que o pecado é pecado? Porque o pecado, ele te afasta de Deus. Por que Deus condena o pecado? Porque ele te leva para longe dele. Enquanto ele sempre te quer perto, o pecado ele te leva para longe de Deus. Por isso ele condena o pecado. Quando Adão ele tá lá no jardim, assim que ele come o fruto, ele some, ele se esconde de Deus. Adão nunca precisou se esconder de Deus, mas a partir do momento que ele peca, a culpa, a consciência dele, Deus não falou nada. Deus não culpou ele, Deus não julgou ele. A consciência dele culpou ele e fez ele se afastar de Deus. Fez ele se esconder daquele que não tem como se esconder, sabe? Então, olha pra você ver o que o pecado faz. Ele faz a gente se afastar daquele que nos criou, daquele que sabe de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, ele nos afasta de Deus. Por isso Deus odeia o pecado, porque ele tá te levando pra longe dele. Abra sua Bíblia comigo, ou então se você não tá com a Bíblia por perto, apenas acompanhe aqui comigo. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Vai dizer: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Essa é a primeira pergunta citada no Antigo Testamento. Onde você está? E essa é a pergunta de Deus para nós. Para você que tá afastado, que tá se escondendo, que tá com medo de voltar, que tá com vergonha daquilo que as pessoas podem pensar. Porque às vezes você tá pensando mais no que as pessoas possam pensar do que no que Deus tá pensando. Você tá se preocupando com aquilo que as pessoas vão dizer sobre você e não tá se preocupando com o que Deus está sentindo ao seu respeito. É aí que tá o nosso problema. A gente começar a se preocupar mais com as pessoas do que com o que Deus quer pra nós, com o que Deus pensa a respeito de nós. Então, esse versículo ele fala, depois que Adão e Eva já tinham comido do fruto e que eles viram que estavam nus, né? Eles ouviram a voz de Deus passeando pelo jardim e se esconderam de Deus. O pecado nos faz nos afastarmos de Deus, nos esconder de Deus.
Por isso que Deus odeia o pecado, porque ele leva o seu filho, a sua criatura, para longe de si. Deus, ele não definiu o pecado como um pecado apenas porque ele não quer que a gente tenha prazeres na vida. De forma alguma, até porque todos os prazeres foram criados por Deus. Satanás, ele faz com que esses prazeres eles sejam usados de forma errada, em más consequências, e aí isso vai gerar más consequências. Deus, ele costumava passear ali, encontrar com Adão, mas dessa vez ele... Fico imaginando, sabe, ele indo encontrar com a sua criatura, aquilo que ele tanto amava, e ele simplesmente fugiu. Fugiu porque deixou o pecado levar ele para longe de Deus. Interessante que Deus poderia ter perguntado: o que você fez? Porque muitas das vezes essas as perguntas que as pessoas fazem, né? Na igreja, as pessoas perguntam: o que você fez? Por que você tá assim? Né? Porque as pessoas, elas querem saber aquilo que a gente fez, aquele pecado, elas querem investigar o nosso pecado, elas querem comentar do nosso pecado para as outras pessoas. A pergunta das pessoas pode ser que seja o que você fez, mas a pergunta de Deus para você é: aonde você está? Cadê você que antes estava tão disposto, sabe? Estava tão aberto, ouvindo a minha voz. Estava, às vezes, mesmo falho, mas estava lá na minha casa, na minha presença, e hoje você simplesmente sumiu. E essa é a pergunta de Deus, sabe, gente? Essa é a reflexão que eu quero trazer pra vocês. Deus, ele tá perguntando pra você: aonde está você? Aonde o seu pecado tem te levado? Aonde a prisão da sua mente tem levado você pra longe de mim? Ao invés de você estar perto de mim pra eu te ajudar a vencer esse pecado, você está se afastando de mim. Não deixe, gente, não deixa o pecado te afastar de Cristo. Não deixa as suas falhas dizerem mais sobre você do que aquilo que Deus diz sobre você. Não deixa as pessoas, as circunstâncias te levarem para longe do único que pode te ajudar a vencer isso. Para de tentar se esconder daquele que vai te ajudar. Não é aquele que vai te julgar, que vai te condenar. É aquele que vai te ajudar. A mulher adúltera, ali todo mundo queria julgar ela, condenar ela. Aquele que podia condenar ela não condenou ela. Deus não te condena. Ele não quer te condenar, ele quer te ajudar, ele quer ter você de volta. Ele quer conversar com você de volta, ele quer caminhar com você de volta. Sabe, ter esse relacionamento de volta com você. Ele não tá querendo saber o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele quer saber aonde está o meu filho. Aquele que eu criei, aquele que eu formei. A Bíblia fala que quando nós estávamos no nosso ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos formado, já tinha um propósito pra gente. Então, ele quer saber aonde que está aquele que era meu, aquele que era pra ser meu eternamente, aquele que era pra ter um relacionamento comigo. Ele quer saber aonde está este. Não quer saber o que você tem para oferecer, se são coisas boas, se são coisas ruins, se são pecados, traumas. Ele não quer saber disso, ele quer saber aonde você está, porque ele quer te curar, ele quer te ajudar a vencer esse pecado, ele quer te ajudar a ter uma vida mais próxima com ele, mas você precisa estar perto dele, você precisa parar de evitar ele. Não tente vencer o pecado sozinho. Deus, ele está disponível a te ajudar. Ele só quer ter você de volta. Você precisa dele mais do que você imagina. O Senhor, ele não precisa de nós. Ele quer nos ter. Sabe? Ele tem prazer em ter uma relação com a sua criatura. Mas nós precisamos dele. Nós precisamos extremamente do Senhor. Mas às vezes a gente não percebe isso. Sabe? Achando que a gente consegue se virar sozinho. Em Romanos, no capítulo 8, verso 1, vai dizer: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza
humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a nossa natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então, o que esse versículo está dizendo, gente? Que a gente não precisa, que agora a gente não vive mais pelas leis. As pessoas daquela época, elas viviam tentando ser pessoas corretas para se achegar diante de Deus. Tinham lá as leis, aquilo que elas podiam ou não fazer, e elas tinham que tentar se tornar alguém correto para poder se achegar a Deus. E aí, às vezes, essa é a nossa mentalidade. Eu preciso de primeiro me tornar uma pessoa correta para depois eu voltar para a igreja. Mas, na verdade, não. Hoje é o Espírito Santo que nos faz cumprir essas leis, porque a nossa natureza, se você está afastado de Deus e o Espírito Santo não está governando a sua vida mais, é a sua natureza que está te governando. E a sua natureza, a Bíblia fala, Deus fez o que a lei não pôde fazer, os mandamentos, aquilo que você pode ou não fazer, né? As regras. Ele fez o que essas regras não podiam fazer porque a sua natureza é fraca, a sua natureza não consegue cumprir tudo, sabe? Todas as coisas que Deus delegou para nós sozinha. Por isso nós precisamos estar perto de Deus, precisamos estar com Cristo, vivendo de acordo com o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo habitar na nossa vida, habitar no nosso coração, porque é através dele que nós conseguimos cumprir as leis, porque elas vão estar dentro de nós. A lei vive dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Então, é sobre isso. Não espere estar perfeito para voltar, não espere estar completamente correto. Apenas volte e deixe o Espírito Santo colocar as leis no seu coração. E através do Espírito Santo, a sua vida vai ser revigorada. O seu espírito, é ele que vai te ajudar a vencer esse pecado. Não é a sua natureza, não é a sua força. Não é você sozinho que vai conseguir vencer. É Jesus agindo em você através do Espírito Santo que você vai vencer esse pecado. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu espero que eu tenha sido bem clara com aquilo que eu quero dizer. E eu espero muito, muito que vocês sejam abençoados através dessa palavra. E é isso, que Jesus abençoe vocês, que vocês possam ter uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia. E que você nunca se esqueça dessa palavra. Se você ainda não viu o meu vídeo antigo, vai lá ver, porque tá muito bom. É um vídeo muito importante sobre aquilo que Deus pensa sobre nós, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos momentos difíceis. Então, se você tá passando por uma fase difícil, essa mensagem de hoje e a mensagem do último vídeo vai te ajudar demais a você, sabe, voltar para os caminhos do Senhor. Se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram. Eu vou deixar na tela para vocês, porque eu gosto de divulgar o meu Instagram, porque lá eu, às vezes, apareço um pouco, mas você pode entrar em contato comigo caso você precise de alguma ajuda, caso você precise de algum conselho, alguma palavra, caso você queira falar alguma coisa, desabafar. Você pode estar mandando mensagem no meu Instagram que eu vou responder você, tá bom? E é isso, gente. Que o Espírito Santo alcance, te convença nessa palavra, alcance o seu coração. E você não está sozinho nessa caminhada. Conte comigo e conte com o Espírito Santo. Um beijo e até o próximo vídeo.